Fala, meus jovens! O vídeo de hoje tá nervoso, então chega dando aquela cadeirada no like e comenta hashtag tô inscrito para deixar sua marca registrada aqui na nossa caixinha de comentários. Então hoje vamos ainda mais a fundo e mostrar a segunda parte dos 5 monstros marinhos capturados por câmeras. E fica até o final que temos um vídeo bônus para você. Número 1. Você pode nunca ter ouvido falar do Lago Foyle, que fica na fronteira da Irlanda com o Reino Unido. E nem é de se admirar, ele realmente é um lugar muito comum, sem grandes histórias, além de uma briga de fronteiras para saber a qual país ele pertence. Porém, no início de 2013, esse lago acabou ganhando alguma fama por causa da gravação de um filme independente. Conor Willarke, um estudante de cinema, estava com sua equipe fazendo uma gravação para a faculdade neste lago. Se você prestar atenção no vídeo, vai notar que ele está inclusive caracterizado com o personagem do filme, mas a gravação foi interrompida quando eles viram algo estranho na água. O mais impressionante é que ninguém conseguiu explicar o que exatamente era aquilo. O grupo de estudantes irlandeses chegou a brincar com a ideia de ter o seu próprio monstro no Lago Ness. O que não dá para ignorar é o tamanho assustador que esse bicho parece ter. Quando ele passa perto de outro barco, dá para ter a ideia de como ele é grande, mesmo que só uma pequena parte dele esteja visível. E você, o que acha que pode ser? Deixa a sua sugestão aqui nos comentários. Número 2. Jeff Warren estava visitando a praia de Wolf Island, na Geórgia, quando notou um grupo de pássaros se aglomerando ao redor de uma carcaça. Inicialmente ele achou que estavam se alimentando dos restos de uma foca, mas quando mais se aproximava, mais claro ficava que aquilo não podia ser uma foca. Ao chegar bem perto, os pássaros acabaram se dispersando e ele viu algo que simplesmente não soube identificar. Portanto, decidiu fazer um vídeo para perguntar às pessoas se talvez poderiam saber o que exatamente era aquilo. Embora muita gente tenha dado opiniões que variam de uma tartaruga sem casco, tubarões de áreas muito profundas e até mesmo um monstro lendário, ninguém soube dizer com certeza o que era aquele animal. A principal discussão viria justamente do estado em que ele foi encontrado. Se fosse uma tartaruga, a ponto de já estar sem o casco, ou um tubarão de águas profundas, o animal estaria em um estado muito pior. Peixes teriam se alimentado das extremidades do corpo e áreas da pele estariam muito mais danificadas. Porém, o único ferimento aparente na barriga certamente foi causado pelos pássaros. E o que torna tudo mais interessante é que essa é uma área conhecida por ser o lar do Altamaha-ha, uma criatura folclórica local e que sempre foi descrita como tendo a forma bem semelhante ao do animal encontrado na praia. A lenda do Altamaha-ha tem centenas de anos e é atribuída à tribo indígena que vivia naquela área há muitos e muitos anos. Como o caso fez bastante sucesso localmente, muita gente notificou as autoridades responsáveis pela vida selvagem. Infelizmente, quando os pesquisadores foram buscar os corpos para estudos, não o encontraram. Por isso, até hoje não sabemos se aquilo era um Altamaha-ha ou outro animal já conhecido pela ciência. Considerando que a raça humana conheça tão pouco das águas profundas, você acha possível que ainda exista animais que os cientistas ainda não documentaram? Número 3. Enquanto trabalhavam nas docas de Kiel, na Alemanha, alguns homens se depararam com algo que não conseguiram identificar. Muita gente sinalizou que o animal bizarro parece as entranhas, ou seja, os intestinos de um mamífero, mas ainda funcionando e se contorcendo na água salgada.
Os homens que avistaram aquela coisa esquisita conseguiram se aproximar e capturar o monstro, mas até hoje ninguém sabe dizer o que exatamente era aquilo. A forma com que ele se move chega a ser até meio assustadora. A captura foi feita em 2011. Desde então, o mistério de que tipo de bicho é este e de onde ele veio ainda continua. O pessoal da teoria da conspiração até questiona se talvez esse animal não seria algum tipo de alienígena que por acaso se acidentou e apareceu nas águas da Alemanha. Número 4. Muita coisa vem à cabeça quando falamos em New York, mas monstros marinhos geralmente não estão entre elas. A não ser, é claro, talvez o Godzilla, que passou por lá, destruindo alguns prédios em filmes dos anos 90. Mas o Champ, o monstro do lago Champlain, é bem famoso por lá. Pelo menos é um monstro lendário na parte norte do estado, pertinho da fronteira com Vermont e com o Canadá. Se você assistiu ao filme O Rei do Show, deve se lembrar que o personagem principal, P.T. Barnum, colecionava animais exóticos empalhados. E lá em meados de 1800, ele chegou a oferecer muito dinheiro para quem capturasse o Champ, vivo ou morto, para que ele pudesse adicionar esse exemplar único à sua coleção. Infelizmente, ninguém conseguiu a pequena fortuna oferecida pelo tal Rei do Show. Mas mesmo assim, o Champ é um astro local, além de ser o mascote de um time de beisebol. Se você viajar para lá, vai ver as lojas vendendo chaveiros, camisetas, bonés e até mesmo gente fantasiada com o monstro do lago. O Champ compartilha características físicas muito parecidas com outros monstros subaquáticos, como se fosse um enorme braquiossauro com nadadeiras perdido no mundo moderno. Ou não tão moderno assim, já que a segunda lenda local, o primeiro avistamento ocorreu em meados de 1600, quando um colonizador europeu visitava o lago Champlain. Desde então, centenas de pessoas dizem ter avistado o animal, e alguns chegaram a filmar esses avistamentos. Champ já se tornou um assunto recorrente dos jornais locais e o lago mantém inclusive uma placa onde registra os nomes de quem já viu o habitante misterioso. Agora, uma coisa que não deixa de chamar muito a atenção é justamente essa característica física muito compartilhada por esses monstros. São muitos os avistamentos desses bichos com pescoços longos, nadadeiras e o corpo parecido com o de um dinossauro. Seria apenas uma coincidência todo mundo ser meio aparentado com o monstro do Lago Ness? Número 5. 2 funcionários de um órgão governamental do Alasca faziam suas patrulhas quando, ao passar por uma ponte, viram algo estranho nadando ali. Eles filmaram esse animal não identificado, que tem cerca de 3 ou 4 metros, e postaram na página oficial dedicado à vida selvagem do Alasca no Facebook. Ele aparece nadando nas águas semi-congeladas e logo ganhou o apelido de Monstro de Gelo do Alasca. Não é possível distinguir muitas características, mas esse animal não identificado parece ter algumas semelhanças com uma cobra. Mas não uma cobra comum, é mais um tipo de anaconda vivendo em uma temperatura extrema. Alguns alegam ver inclusive tentáculos ao redor desse animal, mas ninguém soube identificar com certeza o que era aquilo. Monstros do gelo são criaturas razoavelmente populares e existem uma centena de lendas ao redor delas. E se você chegou até aqui, vou te mostrar uma criatura ainda mais bizarra
para você pensar duas vezes antes de mergulhar em algum lugar desconhecido. Vídeo bônus. Uma agência governamental japonesa estava usando uma de suas câmeras subaquáticas em busca de baleias, mas encontrou uma coisa muito mais assustadora. Muita gente, aliás, acredita que eles conseguiram capturar imagens do Ningen, um monstro do gelo geralmente citado por pescadores japoneses. Segundo a lenda, esse monstro lendário teria uma forma mais ou menos humanoide, com braços, pernas e torso. Porém, com formas um pouco mais arredondadas e medindo até 30 metros. No vídeo, daria para identificar os olhos brancos da criatura ou até mesmo um sorriso meio macabro. Independente da veracidade dos vídeos, confesso que são no mínimo assustadores. E você, acha que eles são reais? Me conta aqui nos comentários e não esqueça de tomar muito cuidado da próxima vez que você for nadar em alguma praia ou lago por aí. Aliás, eu já fiz um vídeo desse antes, então eu vou deixar ele aqui nos cards para você clicar e vou deixar mais 2 vídeos selecionados com muito carinho aqui para você. Um grande abraço e é nóis!